A gente tem, então, seguido etapas ali aqui do livro de Yehoshua, que, na verdade, o nome é Yehoshua, não é Josué, né? Não é Yeshua, nem nada disso, é Yehoshua, tem todo um sentido para assim ser. E no livro de Yehoshua, a gente já percorreu várias formatações, estamos no segundo capítulo, falando sobre coroa, que, na verdade, é Keter, não é? Sobre o trono que ser, e falamos sobre o nome Anohi. O nome Anohi, ele foi citado nessa segunda etapa justamente porque ele está composto aqui, exatamente no segundo, não é? Passuque do livro de Yehoshua, que é Josué. A gente tem que começar a mudar a nossa nomenclatura, né? Porque a gente fica tão acostumado. Por exemplo, o Eterno. O Eterno não é Deus. O Eterno, esse nome Deus, é usado, né, muito plenamente dentro do judaísmo também, mas não é Deus. É Criador, é o Borê, é o Eloquim dos Eloquins, porque também existem outras forças chamadas Eloquim. Enfim, é Borê, como é mais usual, né, do nome Borê, venha e veja. Então, mas a gente tem esse costume e temos também que nos comunicar com as outras pessoas, e as pessoas têm o entendimento do Criador ser chamado de Deus, o qual a gente sabe, se substituir o D ali pelo Z, a gente já tem o nome de Zeus, né? Então, veja, a gente está misturado aí numa enrascada danada. Então, porque a Torá fala, olha, estude essa Torá de noite, verbalize essa Torá, o que está escrito em hebraico. A gente até falou um pouquinho disso em relação aos salmos, da responsabilidade que nós temos em avançar no hebraico, aprender os terrilim, não ficarmos parados, né? E a gente também acostumou muito com aquela coisa de milagres, que as coisas vão acontecer, que vai acontecer um milagre, e amanhã você vai falar o hebraico, vai saber os termos. Não, tem que ter um esforço, tem que ter uma mudança, tem que ter uma adequação, que não é fácil, lógico, não é fácil, mas tem que ter uma caminhada, tem que ter uma saída do lado que nós estávamos, esquerdo, para o lado direito. Não é nada fácil. Mas a palavra Anohi, né, que também está dentro da Torá, por alguns quesitos que nós iremos ver agora no prosseguimento aqui da nossa aula. Então, vamos aqui tentar, né, nesse último momento aqui, falar de Anohi. A gente parou aqui falando, exatamente, né, que a palavra Anohi foi proferida e todos estavam unidos dentro de um segredo, pois Anohi significa a unidade de todos os graus. Ou seja, nessa palavra Anohi, também vai estar descrito aqui abaixo, então na palavra Anohi que todos os graus eles se completam. Veja, simplesmente o que está falando aqui é que esse sistema de Anohi, não é um sistema onde toda a questão da divindade ela vai se concentrar aqui em Malhut, que é Anohi. É o que nós vamos entender nesse momento, ou seja, todas as forças divinas, elas quando adequadas da forma certa, e quando a gente fala adequada, elas vão fazer o zivug, não é o que nós chamamos de zivug, que é a descida da espiritualidade e chega até Malhut, tá vendo? Que é a letra rei, é o segundo trono, como nós vamos entender agora. Nunca haverá erro por parte da divindade. O zivug ele acontece, ele promove da vida aos seres humanos biológica a vida da alma, e caso haja qualquer ruptura em relação a essa divindade superior, até por uma questão de segurança da própria alma, ela não se conecta com o mundo superior. Então, nesse caso, esse trono, agora no Rio, que é a
a condensação de todas as forças espirituais ela não fica completa. Então, a gente está saindo de uma palavra ni, eu, né, o Anohi, trazendo para a gente exatamente que não se está falando de um nome, né, dentro de uma conjugação verbal. Então, na primeira pessoa, no caso, não está falando disso, está falando de todo um sistema exatamente condensado dentro dessa recepção, e se essa divindade chega aqui ou não. Está vendo? Essa é a grande questão. E aí é lógico que ela chega ou pelo lado esquerdo, como vigor, rigor, né? Dependendo de um montão de coisa, dependendo de uma vida passada, como a gente vai entender. Às vezes a pessoa pode seguir toda a Torá e ter uma vida muito difícil, ou ela pode ter mais força do lado direito. Ela pode seguir a Torá, ter uma vida mais fácil aqui do que outras pessoas. Em todos os âmbitos, âmbitos espirituais, intelectuais, financeiros, em todas as questões. Sendo que nada disso define se a pessoa vai cumprir a missão ou não, porque não existe disparidade quanto ao seu Tikkun. Ou seja, ela terá que cumprir, e ela vai ter todas as formatações, mostrando que essa questão financeira ou não pode facilitar ou pode atrapalhar. A falta de dinheiro também pode facilitar ou atrapalhar. Não tem algo que a pessoa pode falar, olha, isso está me ajudando ou atrapalhando, né? Tudo na verdade, para ajudar a pessoa a fazer o seu Tikkun. Voltando, então, aqui para a palavra da questão Anohi. Então, a palavra eu, Anohi, contém o segredo dos dois tronos, tá vendo? São dois tronos, que são o trono superior, como a gente viu lá, Binah, tendo Malhut como a quarta perna, como a gente viu na aula anterior. E o trono inferior sendo a própria Malhut, depois de se tornar diminuída, como mencionamos acima. Aí ele cita aqui, veja, nós temos o nome Anohi aqui, há uma diferença aqui por causa desse kaf, da palavra Anohi. Nós temos uma diferença justamente porque nós temos um kaf aqui, olha, esse kafzinho que diferencia da palavra Ani, tá vendo? O kaf não está aqui. Esse kaf faz toda a diferença na palavra Ani. Então ele começa a falar aqui, então, sendo a própria Malhut, o trono inferior, nós temos um trono superior e temos um trono inferior. E por que esse trono superior, inferior é assim, né? Veja, porque são as duas letras reis do nome divino. Então, as duas letras reis do nome Yud, Kei, Vav, Kei, lógico, elas estão aqui, sendo apontadas exatamente dentro de um sistema, né, gente, que a gente pode entender, do trono, a letra rei aqui superior, de Binah, e o rei aqui inferior, de Malhut. Então, nesses dois sentidos, a gente está falando o quê? De dois tronos. O que a gente deve sempre colocar o adendo de que não são tronos, por exemplo, está falando então que o fulano de tal viu um trono no céu com um homem sentado. Aí entra a questão, olha, a Torá não está falando disso, não. Ela usa uma linguagem antropomórfica para falar disso, mas não é nada disso que está se falando, porque o mundo espiritual ele não tem forma. Aí o que acontece? É a mesma coisa da palavra Anohi, veja, a palavra eu, poxa, como é que se pode imaginar que a palavra eu, Anohi, está contendo a palavra Anohi é toda junção da descida do mundo espiritual quando chega a Malhut. Olha como muda o aspecto, ele se torna mais denso, espiritualmente falando, macro, ele perde aquela questão do micro, e ele se torna macro, maior, mais elevado, mostrando a realidade total de um mundo bem superior ao que nós podíamos ver até agora na Torá. Ele continua, então veja, os dois tronos, depois se torna diminuída, como mencionado acima, e a Nin, Aleph, Nun, Yud. Então,
na palavra Ni, o Aleph, Nun, Yud, ó, Aleph, Nun, Yud, sem o Kaf agora. E aí ele, né, ele diz aqui essa palavra Ni, e o Yud de Anohi, ou seja, e o Kaf de Anohi, são alusões ao trono inferior. A letra Kaf, está no primeiro estágio aqui da palavra, e na palavra Ni não existe, como falamos, da palavra Anohi, é uma alusão ao trono supernal. Então, veja, essa letra Kaf, né, e tem uma coisa interessante no CAF, é que o CAF ele tem uma construção de quando escrito por extenso, né, ele é escrito por extenso, ele tem uma questão de ser CAF-PEI. A mesma PEI é boca, que é Malhut. Então, CAF-PEI tem ali inicialmente o valor numérico de 100. Então, a letra CAF ela já tem a completude da árvore sefirótica. E a própria letra Kaf cria o Sol. E o Sol também é uma representação de Tiferet, ou seja, é o máximo do meu eu e do eu de cada pessoa, porque o Sol é o centro da árvore sefirótica, como a gente sabe, ali, Tiferet, onde tem o nome Yud Kei Vav Kei. Isso vai percorrer toda a Torá. Hoje à tarde eu tive uma ideia genial de pegar e mostrar a árvore sefirótica dentro de todas as histórias do Tanar. Né? Na maioria das histórias a gente vai poder ver isso. Eu vou montar essa aula, acredito que vai ficar uma coisa bem, bem legal, bem simples, e as pessoas vão poder entender com plenitude. Mas voltando aqui. Então, veja, a letra Kaf, ela faz alusão ao trono superior. Por quê, gente? Olha só, está se falando de Biná, mas a própria construção aqui do nome Kissê, que é trono, não é? Ele tem aqui a letra Kaf inicial, tá vendo? E a letra Kaf cria o Sol, não é? Que é Yaakov, e aí por isso que o Sol é pai de todas as tribos, porque são os meses do ano que não são meses, a gente acabou de ver que são graus, mas veja, é uma coisa dentro da outra. E aí o Sol é a parte central, né, do nosso eu, do nosso Sol, o nosso Tiferet, tá vendo? Mas a palavra que ser aqui, ó, começa com Kaf, depois vem Samer, que é 60, e vem o Aleph. A representação aqui, enfim, é algo extremamente profundo, como a gente vai ver. Por quê? Na ideia humana religiosa, a gente tem que se encaixar dentro de um sistema onde, não é, a gente tem uma religião para seguir. As religiões nunca existiram na Torá. Se você vai lá para Adão, qual religião que Adão seguia? Depois do pecado de Adão, a humanidade cai, aí vence vários períodos, chega-se ali a várias questões, na época de Noé, então a Torre de Babel e etc. Não tinha religião nenhuma. Existiam invencionices do que os homens queriam construir de contrapartida contra o Eterno. Eles quiseram fazer uma torre, essa questão de torre também tem que ser bem analisada, e aí surgem alguns homens que, na verdade, são formatações espirituais, ou seja, formatações da própria árvore sefirótica que vão moldando as características do que é a Torá, como a gente está vendo no livro de Yehoshua. E surge aí também essa ideia de judaísmo que nunca existiu dentro da Torá. O judaísmo, como nós o conhecemos hoje, é o mais novo de todas as religiões. Porque surge o cristianismo, 2000 anos, aí tem-se a ideia de se construir uma religião que fizesse ali um parâmetro entre o judaísmo entre essa ideia do judaísmo, a Torá e o cristianismo, surge, então,
o povo que vai defender Ismael, e depois, então, surge o judaísmo, agora querendo e achando no direito de se colocar dentro de uma religião onde misturaria também as mesmas questões do próprio é, islamismo e cristianismo, que tinham que colocados a pauta religiosa como a máxima, né? Então, a gente sabe que há uma divisão ali na época entre cristianismo, na questão da igreja ocidental e oriental, e surgem também assuntos relacionados ao islamismo, que foi criado no ano de 600 e pouco, tanto é que o calendário islâmico começa a vigorar em cima desses parâmetros ali, etc. É um calendário diferente. O judaísmo vem, então, ali, os líderes começam a querer embutir dentro da Torá as mesmas alegações religiosas. E aí começa-se a ter, então, toda uma diferenciação entre o que era a Torá, o que ela ordenava ou não. Criando-se, chegando aí, a diferenciação, por exemplo, o cristão, ele ia todo domingo para a sua missa, e etc. Eles falaram, não, agora no Shabat vai ser o dia, não é? Que a gente vai lá estudar, vai ser só no Shabat. E essa ideia, ela chega justamente através dos pensadores judeus, não é? Surgiu um homem chamado Moshe Schneerson, inclusive ele tem um subtítulo do Rebbe de Lubavitch, e ele cria o judaísmo reformista. Com a criação do judaísmo reformista, então ele começa a botar os judeus dentro do sistema trabalhista, socialista, começa a surgir iluminismo. É lógico que essa questão de partido, disso ou daquilo, vai surgir mais para frente, né? A humanidade, o judeu, ele vai tendo que se encaixar dentro de uma realidade mais política, de certa vez, nada disso é Torá, nada disso é Cabalá. Quando o Eterno, os nossos sábios, eles eram chamados para estudar a Torá, era uma convivência diária, de acordar de madrugada, estudar a Torá, e etc. Ou seja, a pessoa entrava com o todo dele. Como se você entra todo dia com o seu todo, como terá um dia especial para você estudar a Torá ou se separar para estudar a Torá? Isso não existe. É todo dia, não é? Então, voltando à aula. Então, veja, a Torá está falando de coisas totalmente diferentes, e é por isso que nossos sábios eles se destacavam, né, no ensino da Torá. Então, veja, a palavra Anohi é uma alusão ao trono supernal. Né? A palavra exatamente falando o quê? Daquele que ser, ou seja, do trono. E essa é a letra aqui, exatamente do Kaf da letra que representa o trono supernal, em Biná. A palavra Anohi, veja, de novo, e não a palavra Ani, indica que o templo está purificado, que é Malhut. É preciso prestar muita atenção. Várias vezes, não são poucas, vai se falar de tempo, né? Então, a gente tem aqui o tempo, olha, e várias vezes na Torá vai se falar de tempo. Existem o primeiro, o segundo tempo, etc., que não é aquele templo que está construído lá. Quando a gente lê lá no Taná, diz, em vão constroem, né? Os construtores constroem se o Eterno não edifica. Então, ali está falando de quê? Está falando dos templos. Se foram destruídos, não foram. Não é esse templo que a Torá está falando. Esse templo que é tão ovacionado, as pessoas gastam tanto dinheiro para ir lá tocar nesse grande. Na verdade, um grande santo. Né? Imagina um santo de pedra construído por mãos humanas, onde as pessoas ficam ali cantando música para aquele monte, aquela parede de pedra.
E aí o que acontece? Diz que o Rabashi foi com o Mihael Leitman, levou o Rabashi, porque o Rabashi nunca tinha ido no templo. E aí eles foram. Aí diz que quando isso eu aprendi com a Morá, e quando ele chegou, que ele olhou assim, parece que deu um lapso nele, teve vontade de ir e tal, e, poxa, viu todo mundo com a cara colada na pedra ali, adorando um ídolo. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Vamos embora daqui. Que loucura é essa? Rezar para um monte de pedras. Aí o judeu religioso, ele quer falar contra o católico, que leva uma imagem, mas a imagem deles é muito maior. E é bem mais cara, porque para você ir em frente a essa imagem, você gasta muito dinheiro, dependendo de qual parte do globo você mora. E todos estão estampando aí nas suas páginas essa imagem desse templo que foi destruído várias vezes. Mas aqui a gente tem que os nossos sábios eram incrivelmente, né, astutos na construção do Zohar Kadosh. O que eles falam aqui? Ó? A palavra Nori indica que o templo está purificado. Quem está purificado é Malhut. Tá vendo? Malhut, todo o nosso sistema, todo o nosso planeta. E que nenhum estranho, ou seja, o que nenhum estranho se aproximou dele, somente o templo irradiava sua luz, pois então a má inclinação foi removida do mundo e o santo, bendito seja ele, sozinho foi exaltado em Kevod, em glória. O que está significando aqui? Que isso não aconteceu ainda. Isso irá acontecer segundo o livro de Zacarias 14, que fala que naquele dia o Senhor será um só, não terá outro Deus, o nome do Eterno será escrito nas campainhas dos cavalos, etc. Não haverá mais confusão espiritual, porque a maior problemática de toda a humanidade, aí eu saio até do âmbito de guerra, divergências, etc., discussões, para o que se atrai para esse planeta através dessas ideologias, e essas idolatrias. Agora, percebam que a questão da própria ideologia que vai contra a Torá, que muitas vezes queremos casar Partido dos Trabalhadores, política, enfim, como que eu posso dizer, filosofia, tudo que a gente quer encaixar dentro da Torá não cabe, porque a Torá não está falando nada disso. Não cabe, isso foram invenções que o nosso ego e a Sitra Hará criou para nos enganar em relação a muita coisa. E que é extremamente pesado, porque a gente realmente vai nessas vibes. E, por incrível que pareça, quanto mais a vibe, que é uma brincadeira, né? É estranha, tem segredos, mais as pessoas se apegam, fazendo com que algumas pessoas que eram normal, entendiam a normalidade das coisas, hoje se tornem pessoas estranhas. Veja, para a Torá, na Kabbalah, não existe nada estranho, porque está se falando de algo universal, está se falando de algo que é para a alma e que tem uma combinação entre corpo e alma. Então, o Zohar, a Torá, é um mapa para essas questões. Então, naquele dia, ou seja, no 7º milênio, ou seja, quando tudo estiver consertado, não terá mais Deus estranho. Aí diz lá, ninguém ensinará ao seu irmão sobre a Torá, todo mundo irá saber, todo mundo terá estudado. Então, é isso que vai acontecer. Mas haverá uma grande guerra intelecto-espiritual, porque os cabalistas eles terão que enfrentar grandes rabinos, conhecedores que falam hebraico fluentemente, que têm a vestimenta religiosa, que têm as magias do Egito, com as suas macumbarias, velas e aquelas coisas todas. O próprio cabalista, que vão ser, diz lá na Torá, olha,
os judeus vão colocar um povo em ciúme contra os judeus. Os cristãos alugam ser eles, mas não é, não é. É os cabalistas. Então diz que vão ter ciúme dos cabalistas, porque os cabalistas eles conseguirão, na sua pequenez, são homens espalhados entre o mundo, conseguirão trazer a verdadeira Torá para as nações, para as pessoas, explicar a verdade. E eles, lógico, terão o Zohar como seu respaldo maior, através do estudo do Zohar. Continuando. Então, ó, o templo que é Malhut. Malhut é o quem? É nosso planeta. O que nenhum estranho nesse templo se aproximará. Aí diz aqui, pois então a má inclinação foi removida do mundo. Quer dizer, não haverá mais desejos ruins. E o santo bendito seja ele, sozinho foi exaltado em Kevod. Então a palavra eu sou Hashem, seu Elohim, foram proferidas, tendo o segredo completo dobrado, em seu santo nome. A letra Aleph de Anohi indica a unificação do segredo do santo nome, juntamente com seus graus em um, pois o segredo da letra Vav, de Yud, Rei, Vav, Rei, a letra Nun, na palavra Anohi, indica o segredo de ficar admirado na palavra Anohi. Indica o segredo de ficar admirado com o santo bendito seja ele, sabendo que há um juiz e um juízo. Os justos serão recompensados e os ímpios serão punidos, pois o seu segredo é o rei inferior, no nome Yud, Rei, Vav, Rei. O que ele está falando aqui? Olha, gente, a gente tem que prestar atenção na Torá e nessa palavra Anohi. Porque naqueles dias, os que conseguirem, através da palavra Anohi, Aleph, Nun, Kaf, né, eles vão entender o seguinte. Eles vão entender que a palavra Ani, ela está aqui no mundo em Yesod. Vamos lá aqui, ó, desenhar aqui. A palavra Ani, ela está aqui em Malhut. No Malhut a gente sabe daqueles que alcançam no nível superior. Então, a gente vai ter aí... deixa eu escrever aqui a palavra Anohi para a gente poder observar de melhor forma. Então, vamos lá. Então, essa palavra Anohi, que parece ser apenas um pronome pessoal, né, na primeira pessoa, ó, Anohi, ela tem um monte de segredos. Aí o Kaf, né? Ops, eu errei aqui, tem um Nun, um Kaf e um Yud, a palavra Anohi. Dentro da palavra Anohi, o que vai ter, gente? Vai ter a palavra Ani. Tá vendo? A palavra Ani. E aí, essa palavra Ani é Malhut. A palavra Anohi, ela está ligada ao trono superior. E ela também, a palavra Anohi, ela, nesse caso, ela é chamada de Malhut porque houve uma junção da letra Kaf, que é exatamente Tiferet. Aqui, de Zerampim, que se une com Ani, porque Ani, aqui, se eu coloco a letra Dalet, aqui fica Adonai. Né? Então, ó, fica Adonai, se eu boto a letra Dalet aqui. Aí ele cita o Aleph lá. O que ele está falando? Olha, vão entender que só existe um Deus, da letra Aleph. E aí eu tenho aqui embaixo, gematria, o quê? Nesse caso, 61. A palavra Adonai com Dalet, e já que Dalet é Malhut, isso está na construção do nome Yehudá, que recebe, tem a palavra, o nome Yehudá é Yud Kei Vav Kei com Dalet. Não tem nada a ver com uma tribo nesse mundo, nem que é de Judá, nem nada disso. Então, um planeta é chamado de Dalet, e Dalet é porta, não é? Que se lê Delet. Enfim, tem toda uma construção que a gente já conhece, ou aqueles que conhecem, do nome Davi. E aí temos aqui, então, a palavra Anohi.
A gematria aqui, então, separa que 61, nesse caso, sem o Dalit, porque seria 65, a palavra Ni, e a palavra Anorri com gematria 81, que junta o Aleph supernal mais o Kaf de Tiferet, que é o trono supernal, tá vendo? E aí é nisso que está baseada a palavra Kissê, que não tem nada a ver com trono literal. É a palavra Kissê com gematria 81, que seria exatamente a somatória desse Aleph de Keter, que é a primeira Sefirot, ou Aleph, que representa o divino, juntamente com 61 aqui de Malhut, que na verdade é a construção do nome, não é, eterno da Shekhinah. É um concerto que só acontecerá no final do tempo. Ah, mas se acontecerá no final do tempo, eu devo ficar estagnado quanto a essas questões? Não, alguém tem que construir isso na cabeça das pessoas. Alguém tem que explicar essas histórias. E olha que a densidade do que nós estamos estudando ainda no segundo versículo do livro de Yehoshua, provando que o livro de Yehoshua está falando da Torá somente, não da história que aparece ali nos níveis mais básicos do ensinamento, ou do próprio livro. Porque todo o livro da Torá, toda o Taná, ele é uma construção de estudos espirituais, e nada tem a ver com histórias literalizadas. Não é o literal, nem a literária no feminino, né? Ela não é literal, concordância verbal, né? Às vezes a gente bota lá uns títulos lá, de vez em quando os alunos vêm, olha, amor, você botou lá, tem alguma coisa errada aí. Não tem concordância verbal, né? Literal para o masculino, literária para o feminino. Então, às vezes, a gente erra nessas concordâncias verbais. Então, a Torá, dentro de uma concordância verbal, ela não é literal, né? Então, perceba, é Malhut o tempo. Nesse momento, não vai ter mais nenhum Deus estranho. E a gente entendeu já que a letra Aleph está falando do mundo superior, ela está em Anorri, e ela significa unificação, porque o ideal de todo é só um. Veja, pare para pensar. Vamos parar para pensar. Qual é o que está sendo pregado aqui? No nível mais básico, a gente vê Yehoshua, que é Josué, que era filho de Num, que era servo de Moshe, agora entrando em outras nações para despovoar aquela terra e tomar posse da terra das pessoas. Então, é algo estranho, porque parece que o Eterno fala que deveria haver paz. As pessoas levam isso também para um âmbito de guerra e etc. E eu posso falar para vocês uma coisa bem séria, pelo menos das informações desses anos todos que eu estudo, houveram alguns levantes judaicos, mas todos os levantes judaicos que houveram foram para proteger a terra de Israel. Se é literal ou não literal, a história, a gente vai ter que navegar nisso aí. Mas no caso de Shimon Bar Kokhba, lá, que morre 1 milhão de judeus, houve um erro ali do Rabi Akiva em relação a Mashiach, ele era a reencarnação de Yaakov, já havia tido na Torá um erro, enfim, tem toda uma questão para a gente estudar nessa ligação que tem que se fazer entre esses fatos, mas o fato é que o povo judeu ele nunca entrou em guerra com ninguém. Tirando os aspectos bíblicos do Taná, nunca entrou, sempre foi um povo que foi cativo. Por que foi cativo? Porque era um povo dócil, de cabalistas, que desenhavam, através do amor e da paz e da shalom, a convivência com outras nações. Ou seja, os próprios cabalistas eram pacifistas.
confiando plenamente no Eterno. E a ideia que eles têm é exatamente aquela, olha, o Eterno, ele vai castigar Israel, Israel vai ser atacada por um povo, e vai ficar 70 anos em cativeiro. Então, toda a Torá vai mostrando que não adianta a pessoa lutar contra o Ticum. As histórias não são reais, a gente sabe que não. E aí o que houve? Quando essa Torá ela cai literalmente, e aí o judaísmo começa literalmente a entrar nessas bases, eles começam a pegar e botar a roupa de Esaú um pouquinho dentro deles, porque eles começam a ver, olha, é lucrativo a gente andar com os cristãos, porque os cristãos têm uma sociedade organizada, se espalhou pelo mundo, temos grandes naus por aí, etc. A gente só sai no prejuízo nessa guerra toda. Só que esqueceu-se de observar que não foi só a perseguição aos judeus, vários povos foram perseguidos até mais do que os judeus sendo extintos. Inclusive, isso é uma grande bandeira dos judeus, falando, olha, nós fomos perseguidos para caramba, não fomos extintos, outros povos foram extintos, chegaram à extinção. Falar a extinção de um povo é um pouco complicado, porque geralmente essas nações se misturaram com os romanos e foram criando ali uma mistura racial muito grande, o que também atingiu o povo de Israel. Mas voltando aqui ao conceito espiritual agora. O cristianismo pega essas argumentações, essa Torá mais dura, e vê que Josué vai entrar, vai sair matando todo mundo, que o Eterno mandou matar, e eles começam a matar todo mundo. Eles querem santificar a terra agora através do conhecimento que eles tinham da Torá literal. A mesma coisa fez o Islã. A mesma, e continuam fazendo isso até hoje. Vira e mexe, você vê hoje muçulmanos matando cristãos. A gente pode até falar assim, os muçulmanos eles fazem isso em certa parte do mundo. Não. A ideia dos muçulmanos é tomar conta do planeta Terra com a sua religião. A mesma ideia é dos cristãos, tomarem conta do mundo com a sua religião. Essa sempre foi a questão da matança. Tudo bem, houveram roubos porque leram na Torá sobre os despojos. Ou seja, Abraão vem com os despojos e eles acreditavam que eles tinham que fazer guerra contra esses povos e destruí-los. Mas, ao mesmo tempo que eles foram destruindo esses povos também foram se encaixando dentro das regras do cristianismo e botando também as suas religiões e os seus pensamentos dentro da própria religião cristã, que muitas vezes ela se sincretizou com várias e várias coisas do mundo pagão, como nós sabemos. Tudo isso pode parecer assim, poxa, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Muita coisa. Porque uma má leitura, um mau entendimento da palavra Nohi pode transformar a palavra Nohi simplesmente num pronome pessoal, julgado, não é, numa instância dentro de uma linguagem de apontamento verbal. Quando, na verdade, a palavra citada aqui é Nohi ou Oni, como queira falar, num sentido ou no outro, está falando de encaixes divinos e espirituais, de uma concordância que haverá no final. Por que no final? Porque no final a lua, que é Yesod, ou é Yehoshua, será tão aberta que a Shekhinah se encaixará totalmente com Zerampim, que já está encaixado com Yesod, que já está encaixado com Rohimá, e também Keter, coroa, ou seja, todos os tronos vão ser uma coisa só. Mas o que aconteceu? Veja, a Torá, ela está falando de uma única coisa. Ela está falando do corpo de Adão. O corpo de Adão é a somatória de todas as almas. E a alma, se a alma é uma só, como que ela pode ter várias religiões? Ela só tem uma essência, a essência da letra Aleph, que é a unificação final de todas as almas.
Por isso que a Cabala, ela inicialmente não é proibitiva para nenhuma religião. Todos podem vir estudar. Veja, observem, vir para estudar e não para ensinar. Elas vêm. A ideia é que esse sistema de entendimento, ele que é antagônico a todas as religiões, principalmente ao judaísmo, porque os cabalistas, eles não tinham ideia de combater outras coisas, mas no meio do povo de Israel, que era de onde havia a responsabilidade do ensinamento da Torá, combater essas heresias. Que geraria, hoje, na culminação de um povo de Israel ligado a uma bandeira que não existe dentro da Torá. Essa bandeira que é tão ovacionada, se coloca em igrejas, as pessoas compram e colocam na sua casa, e etc. O sionismo, que tem 150 anos, e não, isso não tem nada que ver com Cabalá e Torá. Não tem e, infelizmente, pessoas intelectuais, pessoas que são detentoras de títulos, de doutores, e etc., elas estão nessa. Pessoas que têm muita condição financeira estão nessas. Tanto é que mexer nesse vespeiro é complicado. Mexer nesse vespeiro não é para qualquer um, é só para cabalista mesmo. É aquele cara que fala, não estou nem aí, já sou odiado pelos cristãos, já sou odiado pelos muçulmanos, nem fiz amizade, e pelos judeus também agora sou odiado. Ser cabalista é complicado, é lidar com a verdade absoluta da espiritualidade, sem usar argumentações políticas, e que isso, e que Deus está na política, e que Deus está naquilo, e etc. Nada disso. Mas voltando ao assunto, então, a partir do momento que chega essa idealização da religião dentro do judaísmo também, e o judeu ele começa a ver, chega exatamente Moshe Schneerson, o ano é ali 600 e pouco, se não me falha a memória, ou 1600 e pouco, e começa a levar, então, o judaísmo reformista para essa mesma configuração. Só que agora ele muda e bota no Shabat, e a gente tem que se reunir, não é no domingo, enquanto a Torá não fala nada de dias. É tudo, eles colocaram tudo dentro do literal. E aí o que acontece? O judeu começa a se misturar com todo esse sistema, então vão surgir judeus como Cristóvão Colombo, como Pedro Álvares Cabral, que tinham e estavam sobre a bandeira da Igreja Católica e que faziam comércios, inclusive comércios escravagistas. Ou seja, o povo que era para estudar a Torá e se manter na Torá, alguns se mantiveram, começou a se misturar, porque era mais lucrativo entrar para esse mundo da religião. Esse mundo onde parecia que, naquele momento, o cristianismo, como até hoje, o cristianismo e o islamismo tomam a psique de quase todo o globo terrestre. Alguns judeus resistiram. E mesmo aqueles que se converteram, depois foram perseguidos também. Assim como os povos pagãos, que tem que se entender isso, porque tudo é pagão se não está dentro da Kabbalah. Não é só aspecto religioso, todo mundo é pagão se não está dentro da Kabbalah, dentro dos ensinamentos do Zohar Kadosh. Então, todos deveriam morrer. Mas quando a gente tem uma ideia religiosa de algum assunto e não consegue chegar ao cerne de entender que existe algo ali superior, a gente acaba tentando destruir aquilo que é diferente para nós. E assim foi toda a história da humanidade. Houveram muitos sofrimentos e muitas questões. O erro foi de quem? O erro, ainda que tivesse que acontecer, a gente deve deixar claro isso,
porque Deus fala para Israel, ó, manterei vocês 70 anos sob cativeiro, era para acontecer, mas era por causa de uma desobediência que aconteceu no Gan Éden. Qual foi a desobediência? Adão e Rava pecam, eles vão ser sentenciados, as almas agora são divididas em bilhões, né? Quando eu digo, a gente está em 8 milhões, 200 milhões, fora a quantidade de humanos que viveu anteriormente. Então, se dividem ali em bilhões de cris, ou seja, a alma foi toda dividida. Como o cérebro ele tem que ser capturado por essas forças, ao ler a Torá de forma diferente, ou até entendendo que a Torá é literal, e aí quer dizer, Anohi é só Anohi mesmo, é um pronome singular da primeira pessoa, então é isso mesmo. Mas a Cabala não vê assim. A Cabala vê dessa forma. E é isso que nós estamos vendo aqui no livro do Zohar. É diferente. Então, vamos continuar aqui. Então, ó, a letra Nun de Anohi indica o segredo de se ficar admirado com o santo bendito. Seja ele sabendo que há um juiz e há um juízo. Os justos serão recompensados no futuro. Veja, aqueles que entendem esse sistema, eles vão ser recompensados. Eles envolvem a letra Nun, porque tem a letra Nun, tem um monte de coisas aí que ainda não dá para a gente ir, mas a gente ficaria muito tempo aqui só para entender esse pedacinho da palavra Anohi. A ideia é entender um pouquinho profundo como está sendo, mas posteriormente, ainda quando nós fizermos outras alegações sobre as letras hebraicas do Rabi Asmunah Sabah, a gente vai entender cada um do conceito das letras hebraicas. Aí ele continua aqui. A letra Kaf na palavra Anohi, e aí ele cita aqui essa letra, Kaf, que representa Zerampin Tiferet, significa que se deve santificar o santo nome diariamente. Lembra que a gente falou sobre o quê? A questão, não é? De todo dia fazer o Shema no horário certo, o pagamento é o pagamento do jornaleiro, através de graus sagrados, veja, através das sefirot. Aqui fica muito estranho, porque como que a gente pode definir esses graus sagrados? Como nós sabemos qual é o grau que nós estamos? Quanto mais doação, quanto mais amor, quanto menos acusação, quanto mais preocupação com o próximo, quanto mais reza, quanto mais estudo de Torá, quanto mais interesse no mundo espiritual, é o seu grau e a sua medida. Quanto menos existe isso, menos você tem ligação com qualquer grau cabalístico. Esse é o termômetro. Esse é o termômetro. E sentir a divindade, esse também é outro termômetro. Porque quando você não sente o eterno, você perde o interesse. E quando você tem o eterno, você tem mais interesse. Inclusive, você tem um interesse de aprender agora mais o hebraico, mais as letras hebraicas, a sua alma sente fome disso. Evoluir. E ele continua aqui. E fazer as orações diárias, e ele, para se elevar à coroa suprema, ou seja, Keter, o segredo do trono superior, ou seja, binar de maneira que apropriada acima dos seres vivos, supernais, que são os anjos. E são Hesed também, Gevurai, Tiferet, Malhut, o peito acima de Zerampim e das 4 pernas do trono, cuja quarta criatura viva é a quarta perna, e Malhut é seu segredo. Tem lá no essa questão sobre criaturas vivas, a visão de Ezequiel, no nosso canal, dá uma olhada lá, você vai ver. E seu segredo é o supernal rei, do nome Yud Rei Vav Rei, que é Biná. Como Malhut é a quarta perna do trono, um supernal, que é Biná, ela é considerada como pertencente a Biná e ao rei superior de Yud Rei Vav Rei, que está em Biná. A letra Yud, nessa palavra Anohi, ou seja, essa palavra, já que a gente falou da palavra Kaf, agora ele fala aqui, ó, dessa palavra aqui, Yud, a letra Yud, na palavra Anohi, indica que se deve estudar a Torá
de dia e de noite. Exatamente. Essa palavra Yud, que está lá na palavra no Ri, indica que se deve estudar a Torá de noite. E circuncidar seu filho no 8º dia. Tá vendo? Olha, tudo isso tem que ser entendido segundo o que os nossos sábios deixaram. E santificar também o primogênito. E vestir o tefilim. E usar as franjas, tzitzit, e afixar a mezuzot, e entregar sua vida para se apegar ao santo e bendito seja ele, e de todo o coração. Esses são os 12 mandamentos. De todo o coração. Ou seja, a palavra coração também é leve. Lame de Beit são os 32 caminhos de Kabbalah. Tem que se ter um esforço. Estudar de dia e de noite. De dia, a partir da meia-noite, eu estudo a Torá até o momento que eu vou dormir. Isso significa que, quando eu durmo, a minha alma não descansa, ela vai para os sistemas celestiais, junto com os justos, ser alimentada de Torá. Quais são os pagamentos para me subir nessa escola? Chamar Israel, 50 ciclos de prata diários. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Mahuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol meodecha ve'hayu hadevarim ha'el asher anohim etzavecha hayom al levavecha v'shinatan levanecha v'shbarta bam v'shitecha v'veitecha u'leitecha vaidere v'kumecha u'vekumecha u'kshatan leot al yadecha ve'hayu letotakot beinecha u'retavetam mezot beitecha u'visharecha. O que a gente acabou de rezar? Todo dia nós fazemos essa repetição, talvez até em português, o que seria muito mais adequado para quem está começando a entender, para quem está começando a florescer nos caminhos da Torá. Porque é exatamente em Devarim 6.4, o último livro da Torá, que vai estar essa reza. Ela segue, então, numa continuidade do Shema Israel, mostrando o que nós estamos fazendo e o que nós devemos fazer aqui, entende? Deixa eu só conseguir traduzir aqui. Tem horas que esse site é de amargar. Deixa eu ver aqui, ó. Não dá para traduzir. Ó. Ele não deixa... talvez seja eu que tenha que mudar a configuração aqui. Agora sim. Agora traduziu. Baruch Hashem. Então, veja só. A partir do 6.4, onde nós temos o Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ouça Israel, Adonai é o nosso Elohim. Ele é um Errad. Ele é um. Você amará, olha como é que está, gente. O que a gente está rezando? Você amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração. O Behol, né? E de todo o seu coração, levaverá. E diz ainda, com toda a sua alma, com toda a sua nefesh, com toda a sua nefesh, toda a sua alma, e com todo o seu poder financeiro. Isso é como você deve amar o Eterno. Assim como os idólatras amam os seus deuses, eles constroem templos, eles fazem tudo possível para que suas religiões avancem. Isso é o que nós falamos todo dia. Leve a sério essas instruções, que eu lhe encorajo hoje. Aí a gente tem aqui a palavra Anohi novamente, que está sendo citada lá. A palavra do eu, Anohi, Mitzaveha, Hayon, Al Levaveha. É tudo que a gente reza. Impressione ou ensine Veshananetam, Veshinanetam, Levaneha. Então, veja, impressione, ensine os seus filhos. Recite elas quando você estiver em casa, dentro da sua casa, quando você estiver fora da sua casa, quando você se deitar e também quando você se levantar. É algo diário, os estudos da Torá, estude de noite, aprenda uma palavra nova de Torá, repita essa palavra, memorize ela, memorize o Shema Israel em hebraico. Dá trabalho, lógico.
Amarre-o a um sinal nas suas mãos e deixe-o servir como símbolo na sua testa. Se for possível, faça isso. Amarre nas suas mãos. É isso que você reza todo dia. Bote também na sua testa. É lógico que não é literal, né, gente? Isso é um caso extremo. Escreva nos umbrais da tua porta, da sua casa, para você lembrar. E também escreva não só nos umbrais, também nos seus portões. Quando o Eterno, o Adonai, os trouxer para a terra que jurará a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, para ser designada a você grandes, prósperas cidades que você não construíram. Porque a gente não construiu os mundos espirituais. A gente manipulou algumas forças da natureza, alguns itens da natureza, que construímos cidades e casas, a qual implementamos todo o nosso coração. Mas não é disso que está falando aqui. Então, veja, até aqui você está sabendo que você deve até botar nos portais da sua casa. Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura do Anorri. O que ele está falando aqui da palavra Anorri? Olha, existem certas coisas, existem certas regras que vocês estão todo dia vendo, falando, mas não estão cumprindo. E veja, esses são os 12 mandamentos supernais que são aludidos pela palavra Anorri, que inclui. O que Anorri inclui? Que é Malhut, o trono inferior. Inclui 236 outros mandamentos, trazendo-os para os 248 mandamentos. Por quê? 236 mais 12, 248. Então, aqueles 236 mandamentos, que está sendo categorizado pela palavra, que inclui também esses 240, mas esses 12 mandamentos, veja, tem que se entender, ó, estuda primeiro, estudar a Torá de noite. Circuncidar o seu filho ao 8º dia. Tem que se compreender isso aqui. Santificar o seu primogênito. Vestir tefilim. Usar franjas. Afixar uma mezuzá. Sua vida para se apegar, né? Sua vida para se apegar ao santo bendito seja ele, de todo o coração. Amar o Eterno com todas as suas propriedades. Tudo que você tem é para o Eterno, é para a Torá, é para trazer pessoas para Cabalá. Essa é a sua missão. E esses são os 12 mandamentos do quê? Supernais, que tem a ver com questões da alma. Eles são todos aludidos na palavra Anorri. Somando-se, então, com mais 236 outros mandamentos que são positivos, trazendo um mandamento para 248 mandamentos, que são os 248 órgãos citados várias vezes, positivos, que são incluídos na palavra lembra-se do Shabat, pois lembrar inclui 249 mandamentos. Então, veja, já tem uma aula lá no canal falando sobre isso, lembrar do Shabat. Né? Então, o que está falando para a gente? Ó, essa lembrança chamou Vezahor. Então, está dentro dos mandamentos positivos, lembrar do Shabat. Pois lembrar inclui... esse lembrar não é só guardar um Shabat, ele inclui 248 mandamentos positivos. E guardar, que é um outro mandamento positivo, inclui os 365 mandamentos negativos. Esta é a letra, né, que não é intercambiáveis com outro lugar. Não pode haver intercâmbio. Como Aleph, Nun e Kaf de Anorri, que são intercambiáveis com rei, Vav e rei de Yud, rei, Vav, rei. Pois a letra Yud significa o segredo supremo de toda a Torá. É isso, a letra Yud, que foi dada a Yehoshua, ela significa o segredo supremo de toda a Torá. Significando que é o segredo de Rorimá inferior, que se une à letra Yud, de Yud, rei, Vav, rei, do segredo de Rorimá superior. Portanto, não se trata de mudança de lugar,
Aqueles 12, os mandamentos, incluem 12 atributos de misericórdia. Então, veja, não está se falando de nada externo, está falando de algo interno. 12 atributos de misericórdia, que deles derivam. E um governo, todos eles que é a essência de Malhut, que se chama Anohi, que é a junção de todos os mundos aqui, trazendo para 13, correspondendo agora sim aos 13 atributos de misericórdia. O mandamento não terás, aí agora entra uma questão aqui bem forte, ó. Shemot 29, 13. Lo Adonai leha. Hazé de chamor, betalat mea, veshutim, verhamesh, pekudei, oraitam. Então, veja só. Então, o mandamento não terá outros Elohim, Shemot 23, Lo Adonai leha, significa o segredo de guarde, ou seja, de chamor. Chamor, está aqui, ó, né? A palavra chamor. Então, esse é o segredo de não terá outros Elohim diante de mim. Somente aqui, o Dalit não faz parte da palavra. Então, ó, guardar, que inclui o quê? 365 proibitivos mandamentos, ou mandamentos proibitivos na Torá. A letra Lâmede, né? Em você não terá, ou seja, da palavra lo, a gente tem aqui, ó, a letra Lâmede e o Aleph, que fazem ali a palavra não. O Aleph também está. Então, lo, essa palavra Lâmede, você não terá, Lâmede e Aleph, contém o segredo de não adorar ou prestar respeito, ó, não adorar e não prestar respeito, tá vendo? A outro Elohim, a outros Elohim. Não é nem para adorar e também não é para respeitar. Essa coisa aí de que respeita a religião dos outros, a gente respeita os outros, mas não a religião. Então, por respeito aos outros, a gente não vai ficar por aí afrontando ninguém, mas respeito nenhum por nenhuma religião. Tem que ter respeito pelo outro. E se for possível quebrar todos esses altares, a gente tem que quebrar. Então, não se deve prestar nem respeito a essas entidades. A letra Lâmede tem a forma de uma torre que se ergue, né, essa letrinha que está aqui, ó, que se ergue no ar. Não se deve ser tentado a construir um castelo para outras casas de idolatria, para outros Elohim. Até mesmo a questão dessas construções que a gente quer construir aqui, e que não inclui a Kabbalah, não inclui Eterno, tudo é Elohim, vai ter que ser destruído. No segredo de construir uma torre, como no tempo da geração da torre da Babilônia, Lâmede mostra que não se deve olhar para as imagens, nem olhar para elas. Essas imagens de adoração a ídolos. Nem pensar sobre isso se deve, nem se curvar, nem subjugar-se a outro Elohim. Não pode. Isso tudo está no segredo de Anohi. A letra Aleph, no mandamento não terás nenhum outro Elohim. Agora a gente parte aqui, a gente falou do Lâmede, da torre, etc. Agora a letra Aleph da palavra lo. Então, da lá, lehá, lefá, Yehudá, demirie, begin, te, a, ve, vem. A, heragim, aí repete a letra Aleph. Então ele diz, a letra Aleph no mandamento não terás nenhum outro Elohim, indica que não se deve substituir o Eterno por outros Elohims. Não se deve substituir de forma nenhuma o Eterno por outros Elohims. Ele não deve sequer meditar sobre a existência de outra divindade, nem meditar sobre isso. Além dele, além do Eterno, não pode, é um pecado, nem na cabeça, nem só na mente. Ele não deve se aconselhar com um necromante ou um adivinho, veja a palavra adivinho aqui, isso acontece muito em Edom ou em outras religiões,
ele não deve se consultar. Por meio de imagens também, ele não pode, do homem ou de qualquer outra forma. Veja, não pode a imagem do homem. Tá vendo? E a gente vê isso aí, um monte de gente, até homem morto, pendurado numa cruz. Tem gente que vai fazer festa agora. E vão falar, Rabino, o que tem? Bobagem. Você está fazendo com a sua família ali uma coisa que não tem nada a ver, não tem. Ah, gente. Não se deve pedir aos mortos, ele não deve praticar magia, ele não deve jurar no nome de outra divindade. Veja, não se deve pedir aos mortos. Ele não deve praticar magia, o que a maioria dos cabalistas que seguem a questão da cabala prática querem fazer. Ele não deve jurar no nome de outra divindade. Ah, eu juro pelo Jota, eu juro por não sei quem, eu juro por Alá, por Alê. Não pode. Até aqui estão outros 12 mandamentos. Os preceitos incluindo guardar, né, vem dos outros 353 preceitos de manter, incluindo neste 12, elevando para 365. Este é o segredo da palavra Anohi, que você não terá. Não é? Veja que coisa. Então, a gente está vendo que a palavra Anohi também está ligado a não a idolatria, e Anohi é Malhut, e Malhut está em idolatria pesada. O Rabi Shimon disse, aprendemos que a palavra Anohi, eu, inclui acima e abaixo, os seres superiores e inferiores, e inclui os tantos seres vivos, tudo está incluído no segredo de Anohi. Não terás, refere-se ao segredo abaixo dos 12 seres vivos inferiores em Malhut. Esse é o segredo, são 12 seres vivos inferiores. Não farás para ti nenhum ídolo esculpido da palavra Pecel, lo ta'ase leha Pecel. Está vendo aqui? Fala exatamente de não fazer dessa palavra imagem. Está vendo? Pecel. Pei, Samer e Lamed. A gematria aqui é 190. Então, não, 180, perdão. Deixa eu refazer aqui meus cálculos. 140, 170. Essa palavra tem gematria, Pecel. Alude à escória. Está vendo? A escória aqui ela é chamada de pessolete. Está vendo? Exatamente. Ela está sendo chamada aqui de pessolete. Como está aqui, ó, pessolete. Pecel, ela vira pessolete, recebe um vave aqui antes do lâmide e um tave no final aqui, ó, pessolete. Daquele lugar, elevado a saber o lado esquerdo da santidade. Veja, existe um lado esquerdo da santidade, sendo o Pecel o lixo da santidade, o que sopra do final da letra Kuf. O segredo de outros Elohims, como está escrito, e olhei e eis que um vento tempestuoso saiu do norte. O norte aqui é Gevurah. Ezequiel 1:4. O norte é o segredo do lado esquerdo da santidade. Qualquer semelhança de qualquer coisa, Shemot 24, que está escrito um fogo aceso para cima, Ezequiel 1:4, pois eu Hashem teu Elohim, para que seu coração não seja direcionado para cima e não desça para baixo e se aproxime do portal do outro lado. Ele é um El ciumento, o Eterno ele é um El ciumento, pois nesse lugar reside o ciúme. Também está lá a imagem de ciúmes. Este é o segredo porque 3 coisas a terra treme, ou a terra está inquieta. Mishilei 30:21. Está aqui, olha, Tahat, Shilot, Dagezá, Aretz. E parece que essa palavra por 3 coisas tem a ver também um pouquinho com a Trindade, né? Por 3 coisas a terra treme, que são
Não farás para ti mesmo ídolos esculpidos. Isso é uma das questões das nossas guerras, violências e mortes no mundo. Qualquer semelhança de coisa alguma, outra das coisas que fazem a terra tremer, ou seja, toda violência. Então, porque para essas coisas haverá abalo na terra, tsunamis, guerras, explosões, assassinatos, adultérios, fim de relações, fim de trabalhos, fim de vida, que é um pior, porque não é que o fim da vida ela é o pior, é se a pessoa não cumpriu e não entendeu a Torá. Está escrito: punir a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a quarta até a terceira e quarta geração, Shemote 25, Pekud Aon, Avot Al, Banim Al, Sheloshim Veal, Haevaim, Alaná, Hadar. Então, vamos punir até a terceira e quarta geração, esse é Shemote 25, foi-lhe apresentados as dificuldades das palavras, nem os filhos sejam mortos pelos pais, segundo Melahim 14:6. Ele responde que esta é a mesma árvore, a mesma alma vindo em uma, duas ou três ou quatro vezes, ou seja, reencarnações. O que significa que ela foi encarnada e veio em quatro corpos, sendo castigada pelos primeiros pecados na quarta reencarnação. Pois o pai e os filhos, a terceira e quarta reencarnações, a saber, essas quatro encarnações são uma, sendo uma só alma, que não fez a sua correção, nem se preocupou em entendê-la, e, portanto, é punido, tá vendo, pelos pecados das primeiras reencarnações. O inverso também é verdadeiro. Uma árvore tem bem estabelecida através das encarnações, permanece firme, e dela está escrito, não mostrando misericórdia, Shemote 25. O que acontece aqui? Ele já deu aqui a base para os concertos, são idolatrias, reveladas e não reveladas. A gente pode, às vezes, ficar muito perdido na questão das idolatrias reveladas. Pode-se chegar a uma base aí, pode-se ter um enfrentamento, mas a gente não fica bem resolvido quanto às idolatrias não reveladas, que é quando a gente não coloca tudo para cabalar. Porque nós já estamos priorizados no mecanismo de receber para nós mesmos. E quando viemos para a religião, e todas elas têm um menu incrível de venha receber para si, venha ser feliz, atropelando todos os ticunis. Veja, o que produziu o sofrimento numa vida posterior, ou até mesmo a pessoa nascer idólatra, foi erros de outras vidas. Há uma luta da alma para chegar agora ao monoteísmo, e foi isso que aconteceu com Iov. O Iov está dentro de todos nós e é o ego. Então, ele vem, ele passa por um processo, ele começa a usar argumentações religiosas, por exemplo, agora eu vou acender vela de Shabat, vou cheirar vessamim, vou botar o vinho, aí vou fazer essa magia, isso vai estagnar o que eu fiz no passado, não. Os testes virão. Porque quando o nosso ego vai ser testado, o que o Eterno fala? Está vendo lá o meu servo Jó, o ego daquele ser humano? Ele não é idólatra, ele segue todos os mandamentos. O que o lado negativo faz? Também. O que a religião bota na cara? Também. Se eu cercou ele não tem nenhum tipo de problema para estudar a Torá. Que mérito que tem nisso? Qualquer um gosta disso, de boa vida e tal. Então, para ele fazer essas coisas aí religiosas, tranquilo, ele acredita nesse mecanismo. Deixa, então, a gente botar o Gigu Neshama nele, porque ele era a reencarnação do pai de Abraham, que era um idólatra, deixa eu trazer para ele aquilo que ele era no passado, tira tudo dele, tirou os filhos, tirou a riqueza, tirou a saúde,
para ver se ele não volta para a idolatria. E nem precisa, muitas vezes, passar do primeiro passo. Às vezes, a gente vê cabalistas, pô, Moreno, eu não estou aguentando mais, Moreno. Poxa, o que que aconteceu, meu querido? Ah, Moreno. Ah, eu recebia meu salário, sabe? Descontaram R$ 100 do meu salário. Eu não sei o que eu vou fazer esse mês. Poxa, será que a gente está no caminho certo mesmo, Moreno? Começou agora que eu comecei a estudar Kabbalah, tudo começou a dar errado. Ai, era a mesma coisa lá, quando o pessoal estava no deserto. Vamos voltar para o Egito, tinha cebolas, batatas. E aí o pessoal não quer de forma nenhuma seguir o Ticunim. Não querem. Ai, eu amo o eterno. Puxa vida, meu amor. Não ajuda nada na coisa do eterno. Quando tem que sentenciar a Tzedakah, vai fazer outra coisa, a primeira coisa que eles tiram é o dinheiro da Kabbalah. O cristão, quando vai fazer o seu Deus lá, a primeira coisa que ele faz é separar o dinheiro do seu Deus lá. Incrível. Tem pessoas que são fidelíssimas a isso. A outra vem da Kabbalah, não, esse negócio de dinheiro, não sei o quê, isso aí deixa por último. E pensa que isso não tem nenhum espelhamento no mundo espiritual, veja, está lá com todo o seu poder, com toda a sua força financeira. Fazer a Kabbalah crescer. Mas não, fazem o contrário. E aí, o texto fala aqui sobre essas coisas, dessa idolatria, porque o que se constrói nesse mundo, vamos lá, olha, eu tenho que fazer natação num clube esporte tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer outra coisa, eu não tenho, então não tenho, não posso tirar 10 centavos, não pode. Não creio no eterno, não creio no eterno. A visão da pessoa é toda em cima do financeiro, da sua vida, que tudo tem que dar certo. Quer dizer, se elas entram num processo de Iov, que todo mundo irá entrar, se ela entra num processo da saída do Egito, das 10 pragas, que todo mundo passará, ela não aguenta. Ela não aguenta. No teste do Eterno, ela não aguenta. E ela volta correndo para onde? Para os seus antigos deuses. Lá, pelo menos, há uma distração mental, um enganar. Eu vou conseguir. Deus me ama, Ele vai me dar aquilo que eu quero. Recepção. Então, a gente começa a fazer aqui dentro dessa construção do livro de Josué, logo no primeiro capítulo, uma questão muito séria do que a gente quer para nossas vidas, do que nós idealizamos para a nossa vida, do que nós queremos representar para o eterno. Às vezes você pode falar assim, poxa, Moré, mas será que é assim? É assim. É assim. Né? Às vezes a gente tem que abandonar um monte de coisa. Às vezes a casa na beira da praia, a roda de amigos religiosos, até uma comunidade inteira você tem que abandonar, porque o pessoal não quer o monoteísmo. O pessoal não quer a Torá, eles querem lucro. E é por isso que a questão do crescimento dessas religiões, tanto o islamismo e o cristianismo, não estão certo, porque eles querem lucro. Eles querem... Quem doa quer lucro, quem constrói os templos imensos, bonitos, querem lucro, porque sabem
E se o templo é bonito e tudo está bem organizado, é lógico que a gente precisa de um local para reunião de pessoas, isso eu acredito, a interação entre as almas. Mas eu estou falando aqui daqueles grandes templos que são milhões, porque são bancos rentáveis para o corpo e não para o espalhado a Kabbalah. Eu não sei se eu estou fazendo me entender muito bem aqui. Então, tudo que a gente vê até o capítulo 2 de Yehoshua, todas as conexões e etc., elas estão falando de tudo que a gente vai estudar a Torá, do quanto o Boré vai estar nos iluminando, ou não nos iluminando, porque isso também faz parte do processo, e o quanto nós avançaremos, e o quanto nós acreditaremos nisso. Tudo aquilo que não tem a ver com Torá e Kabbalah ficará para trás. Todos os projetos. Nessa vida, você nasceu um grande empresário. Para que você nasceu um grande empresário? Seja qualquer pessoa para ajudar a Kabbalah, ajudar os irmãozinhos pobres. Ajudar os irmãozinhos pobres a fazer o quê? A estudar a Torá. Porque nem todo mundo tem força para estudar a Torá de noite. Mas se ele ajuda os irmãozinhos a Kabbalah a crescer, logo a Kabbalah deixará de ser o quê? O primo pobre. Veja, o Alisson só deixou o que deixou por quê? Porque Deus provisionou que ele nascesse, o seu pai morre e o tio dele é rico. O tio dele vai falar, não, cara, você tem um potencial a Kabbalah, eu acredito, pode ficar tranquilo que eu vou te manter até você estudar toda a Kabbalah. Fica tranquilo, não se preocupe, só se preocupe em estudar. Porque o projeto que você está fazendo é muito importante. A mesma coisa aconteceu ao contrário com Baal Hassulam. O cara não tinha dinheiro, ninguém ajudava o cara financeiramente. Ele tinha que ir para uma padaria trabalhar como atendente padeiro, que não tem problema nenhum de uma padaria, e ele separava o dinheiro ali para comprar papel para escrever o que nós temos hoje de ensinamento do Zohar. O Rabash viveu uma vida trabalhando em pavimentação de estradas. Depois, ele conhece Michel Leitman, os alunos vão chegando, e eu acredito que ele tem uma ajuda, o Michel Leitman até ajuda a consertar os dentes dele, dos irmãos, ajudou, até o último dia da vida dele, Michel Leitman, ele foi aquele aluno que esteve ali do lado do seu mestre, não abandonando ele em momento nenhum. Veja, todas as outras religiões têm isso aí. Você vai ver que a igreja tal tem um tal pastor, que no Novo Testamento é chamado de que o anjo da igreja. Né? Pô, ninguém pode falar. Eu acho que nessas igrejas eu não sei, mas acho que ninguém pode falar contra o pastor. Se falar, vocês que foram cristãos mais tempos aí, acho que dá um problema danado. Falar contra o padre, mesmo quando tem os piores absurdos, né? Tem uma coisa que o pessoal acredita mesmo. Então, veja, os caras são respeitados, mas eles estão lendo o quê? A Torá literal. Há promessas de ganhos. Sabe qual é a grande promessa? Da gente saber que a gente tem que intensificar o estudo da Kabbalah. Mas esse grupo, às vezes eu falo assim, Moré, você fala que não tem que falar para todo mundo, que não tem que ser grande, não sei o quê, etc. A gente está falando em camadas. Veja, ao mesmo tempo que eu tenho que querer espalhar, eu tenho que querer espalhar de forma certa. Porque a gente não pode ter mais rupturas. E às vezes tem alunos, pode parecer que não, vêm aqui, estudam um ano conosco, um ano. Aprendem o que eles não aprenderam, como a gente já viu aí. Pessoas falando, olha, 58 anos que eu estou na religião. Já fui para o judaísmo, espiritismo, judaísmo. Eu nunca aprendi, segundo as palavras dela, o que eu estou aprendendo aqui agora.
Aí faz um ano ali de curso, aprende, nem sabe, não aprendeu nada, porque para começar a ser aluno são 5 anos, sabe o básico do básico, quando você vai ver, a pessoa já está fazendo um vídeo ensinando a cavalar. Aí você fica assim, tá, ele está ensinando nesse nível aí que a gente falou. E os outros níveis que ele não sabe? Porque tem níveis que não dá para ser revelado ainda. E os outros níveis que a pessoa não sabe? Porque em um momento da aula, uma alma vai ter essa dúvida e vai perguntar, e aí, o que a pessoa faz? E tem segredos que só se passa de mestre para aluno. E aí, o que a pessoa faz? E tem segredos que só podem acontecer, como a gente vai ver posteriormente, através de revelações divinas. Você está estudando a Torá, o Eterno vem ali, ó, isso aqui é isso, e se a coisa entra, e você, caramba, nunca vi, é verdade, é uma revelação divina. O que não tem nada a ver com a adivinhação do futuro, de forma egóica. Porque você pode previsionar, perdão, algo que vai acontecer no futuro grave, através de um sonho, através de uma percepção, um sexto sentido, isso é verdade. Mas é algo que você pode anular, negativo. Não é eis que eu te revelo que agora, olha como quanto é, eu sou profeta do Eterno, eis que agora eu te revelo que você vai ter aquele tão sonhado carro, aquela maravilha, e a pessoa começa até a pular, chora e tudo. Então, nesse início, a gente acabou aqui a aula no Rio, né? Demos uma corrida, senão não geraria mais aulas aí nesse primeiro nível. Então, nesse entendimento agora, a gente conseguiu entender o quê? Que a palavra no Rio está falando não de um sistema, né, de vocabulário somente, mas está falando de mundos superiores. A letra Aleph, que é a divindade, o único e verdadeiro eterno Deus. Está falando da fusão dela com a Nurri, está falando de tronos, está falando de mundos espirituais. Ao falar desses mundos espirituais, nós estamos falando de Nef, Shiru, Neshama, Hayah e Eridá, não é? Só que sobre outra linguagem. Descobrimos que Roshua não é, e Yosef não é um personagem, mas é algo que está dentro de todos nós, que é chamado de Yesod, ou seja, o segredo de Yud, de onde a divindade, através do estudo da Torá, vai formatando as nossas vidas e as nossas reencarnações posteriores, a gente entendendo que o que nós estamos vivendo agora também faz parte, inclusive a idolatria, que é citada aqui em uma formatação mais plena quanto a essas questões, de que terá que ser consertada agora. Então, doa o que doer, passe o que passar, como Iov aconteceu com Iov, nós temos que nos manter fiéis ao Eterno e esses testes serão dados. Ok. Assim, a gente vai deixar vocês falarem, quem quiser falar ou perguntar, fique à vontade. Moré? Moré? Oi, a Diana, não, mas sua câmera está aberta, você nem percebeu, ou percebeu, né? Posso, Pode falar. posso tirar uma dúvida? Duas dúvidas. Pode. Você explicou a união do Ani com o CAF na segunda aula de manhã? Expliquei. Explicou, né? Porque eu ia perguntar isso, mas é melhor eu pedir a aula, né? Porque eu não assisti a aula Não, da manhã. Aí eu entendi. A fiquei. CAF, eu expliquei agora. Porque a Ni tem gematria 61, não é? Ah, E aí, quando tem o CAF, é porque tem Tiferet. sim, por que CAF é de Tiferet? Isso que eu fiquei sem saber. É a união de Zerampim, que são aquelas 6 sefirot, porque tem uma hora que Ah, Tiferet, ele assume ali todo o Zerampim, todas aquelas sefirot se unem dentro de uma árvore sefirot, representa só é Tiferet. um Representa número, todas. um nível de Rua. E aí, esse nível de Rua, a dona, acho que eu pensei que era a de Nael, a dona Andrelina, está com a câmera aberta, tá? Caso a senhora não saiba.
E aí o que acontece? Então, está sendo a união de Irua com Nefesh. Então, é quando você consegue sair do desejo de recepção para doação, é a única forma possível. Então, está fazendo... Aí, quando fala assim, olha, Anorri, na verdade, o CAF está sendo inserido, ou seja, Tiferet, porque na aula de manhã a gente falou, né, que Malhut ela sobe ali para o nível do peito, de Zerampim, que é o parte ali de Leia, do segredo da Torá, e depois ela volta para o seu lugar agora como, não Anorri, mas como Ani, como eu. Tá, Ou entendi. seja, aí você pode entrar no significado. O que é eu? O eu é o próprio Tiferet, que é E centro Malhut. de intenções, Malhut, agora elevado a esse nível maior de Tiferet, onde o meu eu, o meu ego, ele começa a ser trabalhado pela presença divina. Entendi. Então, atrair nesse nível de Urua, através da Sheriná, que está aqui conosco, e fazer essa subida espiritual da nossa Malhut pessoal. Cada um elevando a sua Malhut pessoal, estará elevando toda a humanidade. Entendi. Porque eu fiquei pensando assim, por que que o CAF, não o rei? Porque a no Rio poderia ser feito com, né, com o rei, né? Na Mas aí... verdade, existe um monte de segredos aí, não é por quê? Quando você vai ver lá os 10 mandamentos, que a gente fala no Rio, não terá outros Elohim diante de mim, enfim, outros projetos fora da Torá, outros projetos que não sejam para a alma. Lá também, quando você conta as letras desses 10 mandamentos, que é chamado Aseret Adberot, eles têm 620 letras, que é a mesma gematria da palavra Keter, e você vai ver que Keter começa também com a letra Kaf, né? Kaf, Tav e Iresh, que tem ali gematria 620. Então, veja, esse mesmo Kaf desce ali para construir Tiferet, isso no mundo espiritual, que é o nível de Irua, e agora, com a ajuda de Keter, que sempre vem de Keter, Keter ainda não é o eterno, são mundos espirituais, desce até a nossa Malhut, ou seja, é uma profundeza, uma profundidade muito grande de espiritualidade. Entender esses blocos é importante pela construção, porque agora a gente lê Yehoshua e fala de Anorri, então foi em cima dessa questão que a gente conseguiu entender essas passagens espirituais nesse momento que acontecerá no 7º milênio, né? No 6º milênio, porque se você conta de cima para baixo, de Hesed até Yesod, são 6. Então, quer dizer que é exatamente agora onde as pessoas sairão da base do que aprenderam até agora, somente para receber para si mesmo, para que ela possa percorrer agora um caminho seguro através dos ensinamentos dos nossos sábios, tendo um ensinamento seguro, mais complexo de se entender, mas com assertividade. Então, eu entendi que a no Rio é uma coisa para o futuro, né? Assim, não existe ainda, assim, é isso? Que seria essa junção, né? Mais Na verdade, sagrada. eu acho que já começa agora, por quê? Em 1995, a Cabala foi liberada. Segundo os cálculos dos nossos sábios, né, era esse momento que a Cabala ia ser liberada para o mundo, porque não existiria outra ferramenta quanto o ego. Então, estamos no momento certo. O futuro é agora, começa agora. Esse pequeno grupo de pessoas, junto com outros cabalistas pelo mundo, farão a diferença em levar a Kabbalah à frente. Então, esse não é só como geralmente os religiosos eles querem levar a religião à frente, nem que eles tenham que matar pessoas. Veja que fé, né? Incrível. Por um mau conhecimento da Torá. A gente não pode deixar de falar que como isso é incrível, apesar de mal. Cabe a nós aprender essa cabala e agora levá-la para frente, dando todo o apoio em orações, mentais, em tudo que a gente pode fazer para que a cabala possa avançar. O que nossos sábios falam? Olha, ou a cabala vai avançar ou o mundo ele vai ser destruído.
nós chegaremos, por conta do ego, à Quarta Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, né? A Terceira Guerra Mundial, alguns homens intelectuais falam, olha, a Terceira Guerra Mundial será uma guerra não de humanos, será uma guerra de armas biológicas, armas nucleares, ciborgues, né, robôs. Hoje a gente tem mecanismos aí fora do comum. Então, diz que essa terceira vão ser com essas armas. Mas caso venha a ter uma quarta, será com paus e pedras, porque a destruição chegará no nosso globo. Grande parte da humanidade será destruída. E dentro dessa parte da humanidade, ainda que biologicamente, a gente está falando aqui, nossos descendentes, nossos filhos, e toda a humanidade poderá participar disso. E só tem um mecanismo, um único, que é o Zohar HaKadosh, a Cabala, a explicação da Cabalá para as almas. Então, o trabalho que a gente tenta fazer é amedrontador, né? Porque somos pequenos. Além de sermos pequenos, somos aquele tipo de cabalistas que a gente vê os nossos cabalistas falando, poxa, menos, né? Que eles falam, ó, eles são menos do que, eu esqueci a palavra, menos do que os idólatras. Eles são um pouco menores do que os pagãos. Era assim que os religiosos falavam dos cabalistas. Todo inimigo da cabala tem um defeito na alma e está sendo usado por demônios. Pode ser papai, mamãe, marido, titio, titia, pode ser o anjinho da igreja, são demônios. E existe dentro daquela alma uma força que você nem imagina contra a Cabalá do Eterno. E, infelizmente, esses, né, têm que ser estancados da nossa vida. Eu digo no sentido, gente, mas meu filho não crê na Cabala. Não estou falando desse. Tem gente que está na sua ali, está tranquilo, não acredita. Mas tem os inimigos, aqueles que estão a todo momento tentando fazer você desistir. Você acorda, a pessoa, mas você está estudando isso? Você está acordando essa hora para estudar Cabalá? Não sei o quê. E aí, você está conversando com quem no grupo? Como se aqui fosse um grupo de pessoas que não se respeitam. Eles dão um jeito de implicar, às vezes debocham. Porque esse é o motivo. É a inimizade contra a Cabalá. Então, esses são inimigos da Cabalá. Imagine conviver diariamente com uma pessoa dessa, você tem que se afastar. Ou você fala muito sério com a pessoa, seja marido, filho, olha, aqui dentro da minha casa, quem manda, às vezes tem uma questão do filho estar dentro da casa, né? O pai está dentro da casa do filho, tem essas questões aí, eu já não sei, né? Tem que aguentar, vai fazer o quê? Está dentro da casa do outro, tem que respeitar, se ele não tem ali uma autoridade patriarcal, né? Ou de mãe ali, matriarcal, então ele tem que respeitar. Mas se ele está na sua casa, então ele tem que impor a Cabalá. E se ele pode ter a possibilidade de sair daquele lugar, até para não gerar brigas futuras, ele sai. Às vezes, como eu disse, olha, você tem que abandonar um monte de coisa. Uma casa na beira da praia, um conforto, um grupo de pessoas. Mas todas elas não queriam saber de Cabalá. E aí? Nem se olha para trás, como a esposa de Ló fez lá na saída de Sodoma e Gomorra. Tchau, tchau. Felizmente é assim. Nós não podemos nos apegar com a inimizade da Cabalá, porque senão nós estaremos fazendo o quê? Voltando degraus e degraus no mundo espiritual e não avançaremos. Então, em primeiro lugar, tem que estar o Eterno, a Cabalá, enfim, para você ir à frente, senão não vai. Senão você fica preso à religião, fica preso a um casamento que você não está feliz, que não deixa você evoluir, fica preso a tudo.
E no final, sabe do que você vai levar dessas coisas aqui do mundo? O filho que você tanto amou e deve amar, lógico, nada. Na outra vida ele pode ser seu pai, pode ser seu irmão, e pode ser que ele nem te conheça, seja o teu inimigo, como foi o caso de uma das reencarnações de Shilomon, onde ele volta como Jeremias e o seu descendente vem destruir o templo, e ali ele tem que enfrentá-lo, e no final ele é levado cativo e morre ali sob o domínio do seu descendente. Então, todas essas coisas têm que ser né, ali balizadas. Eu não estou falando aqui que você deve ser inimigo dos seus filhos, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você deve entender as coisas de uma forma mais espiritual, e não porque a própria religião ela coloca a coisa muito familiar, que papai vai ser salvo, mamãe vai ser... Não sei, eu não sei. A Torá está falando das minhas reencarnações. É a responsabilidade de todo mundo. A minha responsabilidade é falar, falar, falar. Como eu falo para os meus filhos sobre idolatria, eles me escutam hoje, concordam, mas amanhã eles estão fazendo diferente. O que eu posso fazer? Eu fiz o meu papel. Desde pequenininhos, eu ensinei a Torá. Aí eu chego para o meu filho no meio, meu filho faz chamar, ih, pai, nem lembro mais o que é chamar. Por quê? Ele não se interessou. Não interessou. Mas o projeto, veja, todos os projetos que nós temos de vida talvez não se cumpram. Porque não é o que foi determinado ou o que será determinado por mim. Eu fiz o meu papel de forma certa ou errada, religiosa ou não religiosa, mas naquele momento é o que se tinha. Então, o que eu tenho que priorizar? Eu tenho que priorizar, hoje, para a salvação da minha alma, o meu grupo de Kabbalah, o meu grupo de ensinamento. Meu filho continua sendo meu filho, continua sendo amado, mas ele está seguindo a vida dele. De repente, ele vai até me chamar para participar. Opa, e amanhã, no carnaval, vem para cá, e a gente vai fazer só um churrasco, não tem nada a ver com o carnaval. Lógico que tem. Eu falo, não. A intenção dele não é ruim, mas é pagã, é fora da Torá, não vou. Mas o que tem? Não vou, para mim não serve. Se servir para vocês, problema de vocês. Cada um tem o seu mecanismo. A gente ensina. Só depois que, quando você participa de uma festa dessa, no próximo ano vem as pancadas. Aí eu só fico vendo as pancadas entrando, e a pessoa me procura no particular, e vem falar, Morel, estou passando por isso. E até hoje eu não falei, mas esse ano, se eu ver, ou o Eterno revelar, tem essa também, eu vou falar para a pessoa. Quando ela vir, ai, está acontecendo isso, que coisa horrível. Eu vou fazer, você se lembra que no ano passado você comemorou o Ano Novo? Lembra? Então tá aí sua pancada. Lembra que você fez o Natal? Lembra? Tá aí sua pancada. Assim, eu vou ser deselegante a esse ponto esse ano. Então, a gente tem que saber que os nossos atos do cabalista, por quê? As pessoas que estão no paganismo, elas não vão ser atacadas, gente, porque elas já estão lá no paganismo. Por que aquelas entidades, como diz o Zohar, vai atacá-las? Só em vez em quando que ele ataca, tira a vida de um, etc. Porque fica equilibrado. Porque se eles atacarem todo mundo, o que acontece? Todo mundo vai sair. Ninguém fica. Na Cabala é o contrário. Você tem a Torá, tem os mecanismos, não pode fazer idolatria, você vai. E quando você vai, é anotado bonitinho. Eles vão botar lá, fulano de tal, no ano tal, quebrou a Torá do Eterno. Vão subir com esse julgamento perante o Eterno, vai falar, olha, fulano de tal, no ano de 5.785, no ano de 5.784, ele já conhecia a sua Torá. Ele não era uma pessoa qualquer, ele já sabia dos mandamentos, e o demônio foi tão forte dentro dele
que ele foi lá fazer a festa de Ano Novo e Natal, porque ele ouviu o tal rabino, ele saiu da lista de irrigação lá do mestre dele, que ensinou ele corretamente, e foi para um rabino da internet que falou que não tinha problema, e quebrou a tua Torá. Eu acho, Eterno, ele fala, que essa pessoa deveria morrer. Ela quebrou sua Torá, ela deveria morrer não só nesse mundo, mas também no Olam Rabá. Ela não entendeu ainda a responsabilidade da Torá. E ela já está preparando esse ano para fazer a mesma coisa. Quebrou a Torá. Aí, quando chega no meio do ano, aí vem as pancadas. E eu só vou lembrando do que foi quebrado da Torá, porque é aquilo que eu tenho conhecimento que é mais grave. Aí dá vontade, porque eu sei. Ou você acha que eu não sei que quando acontece o problema, quando a pessoa vem me procurar, o Eterno não revela? Eu sei. Só que às vezes eu tenho que dar uma de João bobo, né? Porque eu posso ofender a pessoa e tirar ela da Torá. Só que agora eu não vou poder mais fazer isso. Eu vou ter que falar a verdade para a pessoa. Se ela se doer, se doeu. Se ela não se doer, não se doeu. Mas aí... Então, veja só. Qualquer quebra da Torá, e até inclusive as cobranças de vidas passadas, elas virão. E teremos que consertar. Mas eu falo para vocês, fará uma grande diferença se vocês começarem a se afastar dessas coisas. Ah, Feliz Natal. Não responde nada. Não participo disso. Já pode botar lá nas suas, ó, não me dê Feliz Natal, não me dê Feliz Ano Novo, porque eu não participo disso. E a pessoa, poxa, mas você é ignorante, não é? O que tem? Aí eu vou te dar um presentinho. Não quero. Isso é anti-Torá. Não é tão inocente como você pensa. Os filmes de Natal vão continuar, aqueles filmes bonitos, de fábrica de chocolate, ou do Papai Noel indo resolver o problema de alguém, descendo pela chaminé, ou as árvores de Natal sendo montadas com as suas bolinhas e a sua estrelinha lá no seu topo. Isso vai realmente percorrer por toda a maioria do nosso plano, né, terrestre. Mas tudo isso é o poder de Nimrod da idolatria. Eu devo escolher entender a Nohi, entender Kabbalah e Torá, e tentar, dentro da minha possibilidade, já castrar todas essas coisas. E tudo é possível. Tudo é possível. Não é? Quando a pessoa ela gosta muito de uma coisa, rapidamente ela faz entender que ela não gosta daquilo. Olha, eu não quero e eu não vou. Ah, mas eu não quero, eu não vou. Na minha religião não permite. A pessoa entra para o budismo, aí vai ver lá o que não é permitido pelo budismo e não faz mais. Não faz mais. Ela entra para o islamismo, vai ver o que é proibido no islamismo e não faz mais. Ela entra no cristianismo, vê o que é proibido no cristianismo e não faz mais. Entra para o judaísmo, a mesma coisa. E por que na Kabbalah ela vai fazer diferente? É uma guerra. No início, liga o irmão, pô, vamos fazer aqui, ó, tá vindo a família toda, vamos fazer um churrasco, vai ser a coisa mais, vai ter comida, bebida, você não precisa trazer nada, você é especial, ainda bota assim, olha que bonito, não precisa trazer nada, fica à vontade, você é o querido. Aí, tentador, não é? Vamos viajar para tal lugar, vai ser muito legal, e etc. E ali vai ter tudo que é natural para eles e não é para você. Palavrões, conversas que não tem nada a ver com Kabbalah. Você vai pegar uma Torá, as pessoas, pô, você ficou o dia todo com a cara dentro desse livro, não fala nada, etc. Você já se torna ali meio que infértil, né, para essas coisas. E aí você vai escolhendo. Você vai, não, eu acho que tem coisas melhores para mim a priorizar. Por exemplo, está chegando agora a festa, as festas que estão ligadas a Hanukkah, a festa de Purim,
que fala exatamente quanto a todas essas questões aí. Enfim, a gente vai tentar, né, falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Se quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, a gente está encerrando aqui. Como amanhã, de manhã, eu acho que o